nossa Bíblia, irmãos, em Mateus 16, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos ler dos versículos 13 ao 21. Mateus 16. Amém? Diz a palavra de Deus assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Vamos orar nesse momento, irmãos. Santo Deus, nós te clamamos, ó Pai, que diante da verdade, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós, ó Deus, tenhamos uma mente agora diferente, um coração diferente, um espírito diferente, ao saber que Cristo deu a sua própria vida por nós, mas Ele não ficou naquele sepulcro, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós tenhamos a esperança de que em Cristo Jesus nós temos sim vida eterna. Dá, ó Deus, que a cada dia nós tenhamos essa consciência e vivamos para a glória do Senhor, buscando cada dia mais estar em intimidade, em uma vida íntima com o Senhor, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio das Sagradas Escrituras, por meio da leitura da palavra do Senhor. Ajuda, Pai, a tua igreja, desperta, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, a se voltar totalmente para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Acorda, ó Deus, o teu povo para orar, buscar o avivamento do Senhor, buscar esse avivamento que o Senhor derrama dos céus sobre a nossa vida, quando nós buscamos viver uma vida segundo a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Pai amado, queremos estar cheios do Espírito Santo, não embriagados com as coisas desse mundo, mas cheios do Santo Espírito do Senhor, Pai. E nós clamamos por isso, Senhor, nesse momento. Queremos que o Espírito do Senhor nos encha, para que vivamos plenamente o amor do Senhor, e assim possamos desfrutar da graça, da misericórdia, da compaixão, de todas as maravilhas que o Senhor tem a nos oferecer, para aqueles que o buscam de todo o coração. Nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra, te louvamos por tua verdade, te louvamos por Cristo Jesus, por Ele ter se dado para morrer naquela cruz por nós,
em nosso lugar, naquele trono de vergonha e dor, por nós, pois ele não merecia estar ali, mas nós sim. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós conhecemos, através da palavra de Deus, que um dia Abraão foi provado para sacrificar o seu filho Isaque. E o texto diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Porque no momento em que ele ia sacrificar seu filho, uma voz mandou ele parar. E um cordeiro foi sacrificado ali. Salvou a vida de Isaque. E Abraão foi justificado pela fé. No Egito, ali na instituição da Páscoa, está escrito também, lá em Êxodo 12, 5 e 6, está escrito: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E o cordeiro foi morto para libertar aquele povo da morte. Cada família imolou o seu cordeiro, colocou o sangue nos umbrais da porta, e o anjo passou por ali e não matou os primogênitos daquela família. E eles foram libertos. Mas um dia, o cordeiro que tira o pecado do mundo tinha que ser morto. Deveria ser morto. Veio para ser morto. E lá em Mateus 16, 21 está escrito: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus sabia que isso tinha que acontecer. Jesus tinha consciência, os seus discípulos não conseguiam entender isso. Os seus discípulos não conseguiam perceber a realidade, o peso disso. Eles não conseguiam entender por que aquilo tinha que acontecer. E de propósito, eles não entendiam. Lá em Lucas 18, 30 a 33, diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao 3º dia ressurgirá. É interessante, irmãos, que Jesus dizia: sim, eu vou morrer, sim, mas eu vou ressuscitar. Morte e ressurreição unidos, juntos. Então, era chegado o momento em que se cumpriria o que está escrito em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Chegou esse momento. Chegou o momento da morte do Cordeiro de Deus. Chegou o momento da morte daquele Cordeiro que, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o propósito era esse.
E foi para isso que Jesus veio. E foi para isso que Jesus se deu. E foi para isso que Jesus se colocou naquele trono de vergonha e dor. Lá em Lucas 23, 44, 46, está escrito assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Irmãos, Jesus foi o escolhido por corações cheios de pecado para morrer crucificado. Naquele momento ali, as almas transgressoras preferiram libertar um filho da morte e assassinar a vida. Eles libertaram o filho da morte, um morto em pecados e delitos, e resolveram assassinar a vida. O Cristo, o Filho do Deus vivo, que tinha sido dito isso antes sobre ele, em verdade se entregou para pagar um alto preço por nossa vida. Vida nossa que é devedora e condenada, se não tiver Cristo Jesus. Sim, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Senhor Deus Filho, morreu e foi sepultado. Ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, tomou o nosso lugar, e ele não tinha pecado. Mas ele fez isso por mim e por você, porque nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos. E lá em Atos 2:24 foi dito: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas Jesus está vivo. Jesus morreu, e irmãos, o que mais entristece é que na vida de muitos que se dizem religiosos, Jesus continua morto. Muitos que dizem que têm uma religião, muitos que andam com a cruz, muitos até que andam com a Bíblia. Jesus continua morto, porque está preocupado com muitas e muitas outras coisas, não com o Cristo verdadeiro que está vivo, que vive, que tem vida. Porque Ele vive, eu sei que a minha vida, o que é que tem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, aqui é lugar de mortos. Esse lugar é para quem estava morto. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês estão andando ainda com esse sentimento mórbido, porque vocês ainda estão com esse pensamento de morte, porque vocês ainda estão com esse sentimento.
de choro, de tristeza, de derrota. Ele vive, ele está vivo. E a pergunta é, irmãos, nesse momento é: por que Jesus morreu? E por que Jesus ressuscitou? E a palavra de Deus nos diz, aí em Romanos 4, 24, 25, diz assim: mas também por nossa causa, por nós, preste atenção nisso, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, os crentes, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou, tudo por nós, irmãos. Ele foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nada por ele, tudo por nós. Todo sofrimento, toda morte, tudo que ele passou por nós, não por ele, e ele que era o inocente, nós o condenado. Como é que nós podemos entender isso? Como é que nós podemos aceitar isso? Como é que nós podemos digerir algo desse tipo? Irmãos, entendam uma coisa muito interessante aqui. A morte e a ressurreição de Jesus são dois aspectos do mesmo acontecimento salvador. A morte e a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a salvação que Deus prometeu para nós, que Deus arquitetou para nós, que Deus planejou para a salvação de um povo que Ele escolheu. Ao morrer, Jesus sepultou o castigo exigido pela lei, pela nossa culpa. Ao morrer, Ele sepultou o castigo que foi exigido. Ao ressuscitar dos mortos, Cristo foi justificado e a sua ressurreição ocasionou a justificação de uma nova vida para aqueles que se uniram a Ele pela fé. Nós fomos tornados justos. Jesus pagou o preço. Jesus fez aquilo que tinha que ser feito. Jesus consumou aquilo que tinha sido acertado, aquilo que tinha que acontecer para que nós recebêssemos salvação e não mais condenação. Jesus realizou tudo o que tinha sido planejado para acontecer, para que hoje, meus irmãos, nós aqui estando, possamos celebrar a ressurreição de Cristo, sabendo que agora nós somos vistos como pessoas justas, justificadas pela ação de justiça de Cristo Jesus, que cumpriu tudo o que a lei diz que tinha que ser cumprida. Mas Ele cumpriu não por Ele, mas por nós. Ele cumpriu para a nossa condição hoje, Ele cumpriu para a nossa liberdade hoje, Ele cumpriu para a nossa libertação, Ele cumpriu para que hoje nós estejamos felizes pela morte do Senhor Jesus, felizes pela ressurreição do Senhor Jesus, felizes porque Cristo deu a sua própria vida por nós. Uma nova vida para aqueles que se uniram a Ele pela fé. Quando Deus olha para nós, Ele vê justiça em nós, mas não é por nossa conta, não é porque nós fizemos alguma coisa, não é porque nós pagamos alguma coisa, mas porque Jesus fez isso por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Jesus fez isso por nós. Nós somos justos, nós somos justificados quando nós cremos em Cristo Jesus, quando a nossa fé está direcionada para o alvo que é Cristo Jesus.
Nós temos essa justificação que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus ao ressuscitá-lo para isso, com esse propósito. A ressurreição de Cristo também é crucial, porque a nossa posição de justificado é mantida por sua obra de intercessão permanente no céu. Não foi aquele acontecimento lá não, irmãos. Não foi o que aconteceu somente há 2000 anos atrás não, mas o que está acontecendo hoje, o que vem acontecendo, o que permanece acontecendo e o que vai acontecer, porque a sua obra de intercessão por nós permanece no céu. Nós temos um advogado no céu, nós temos aquele que intercede por nós, nós temos aquele que diz, quando Satanás diz, pecou, não, esse aí é justificado por mim, ele se arrependeu. Aí é onde está a diferença, irmãos, é isso que nós temos orado todo dia nós estamos aqui nessa igreja orando, desde o dia 1º de março, nós estamos aqui reunidos orando, todo dia. E o que temos pedido muito ao Senhor é que o Senhor nos dê um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que tem convicção de pecado, um coração que sabe que depende totalmente da ação misericordiosa e graciosa de Deus na nossa vida, do milagre de Deus em nossa vida, não somente da nossa saúde, não somente do físico, mas principalmente do espiritual, irmãos. Nós temos orado para que Deus nos dê um coração de humildade. Nós não somos humildes, nós somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos e tudo mais do que isso. E nós precisamos de um coração humilde, porque quando isso começar a acontecer, Deus vai derramar o seu avivamento sobre nós em nome de Jesus. Ele vai fazer isso, porque é dele, é dos céus que vem isso. Irmãos, Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus nos tornou justos ao ressurgir dos mortos, e nós somos justificados pela fé. E daí? Essa é a pergunta, e daí? Nós somos justificados pela fé. Aí você pergunta, e daí? Assim, somos beneficiados. Preste atenção nisso. Éramos separados de Deus, vivíamos distante de Deus, éramos inimigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus, por crermos em Jesus que morreu e ressuscitou. Havia a carência de glória de Deus por causa do pecado. Agora há a esperança da glória que é certa. Íamos sofrer o juízo, mas agora podemos nos gloriar na tribulação, pelo que Deus produziu por meio dela. Vivíamos o medo da incerteza, e agora há segurança no amor de Deus. Agora nós temos a segurança, nós temos confiança, nós sabemos que é verdade, porque Deus não mente, porque Deus não falha, porque Deus disse que é assim e vai ser assim. Por isso, irmãos, nós temos que crer em Cristo Jesus. Nós temos que colocar a nossa fé em Cristo, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou por nós. E lá em 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vocês lembram que quando Jesus morreu, muitos ressuscitaram dos sepulcros? Vocês lembram que no ministério de Jesus, muitos mortos ressuscitaram? Ele ressuscitou muitos mortos, mas essas pessoas morreram depois. Jesus ressuscitou e vive. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus está vivo. E amanhã nós vamos ressuscitar para Ele. Vamos ressuscitar para estar com Ele. Nós vamos ressuscitar para viver para Ele. Não o que nós mereçamos. O que nós merecemos é ir para o inferno. O que nós merecemos é ter morte eterna. Mas a graça de Deus veio sobre nós por meio dEle.
A graça de Deus nos atingiu e ainda hoje nós temos que ter essa consciência que não merecemos, porque nós somos pecadores. Ainda tem resquícios de pecado dentro de nós, e isso traz muitas vezes uma insegurança tremenda à nossa vida. Mas quando nós oramos, quando nós estamos na comunhão dos santos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor e buscamos o Senhor e clamamos ao Senhor e rogamos ao Senhor, a nossa fé aumenta, a nossa confiança aumenta, a certeza de que a graça de Deus nos atingiu é viva, vai se vivificando em nós, porque Deus vai operando na nossa vida. Deus vai operando na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que tem vaga para quem quiser estar conosco aqui todo dia orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E nós estamos orando por você que não está conosco. Nós temos orado por essa igreja, nós temos orado por muitos, aqueles que precisam de tantas coisas. Nós temos orado, porque nós queremos estar mais próximo do Senhor. Nós queremos estar na presença do Senhor. Nós queremos estar cada dia mais diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, com o coração quebrantado, com o coração humilhado, porque aqueles que se humilham é que verdadeiramente serão exaltados. Lá em Romanos 6, de 7 a 10, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, aí é que você tem que pensar em sua vida. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós morremos com Cristo naquela cruz, inevitavelmente nós ressuscitamos com Ele. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vive agora para Deus. E é esta vida que nós queremos ter, irmãos. E é esta vida que nós queremos viver. E é esta vida que nós buscamos ter. E é esta vida que nós oramos, clamamos. Porque sem isso não adianta a caminhada. Não temos para onde ir. Para onde vamos sem Deus? Para onde vamos, Senhor? Como Jesus disse aos discípulos: querei vós ir também, quando muitos estavam abandonando Ele, lá em João 6. E Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso nós queremos estar com o Senhor, por isso nós queremos estar na presença do Senhor. Lá em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. É com esse Cordeiro que tira o pecado do mundo que nós queremos estar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, você pode morrer na carne, mas você vai estar vivo espiritualmente com Cristo Jesus. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Nunca morrerá. Porque o importante não é essa carne que apodrece, não é essa carne que voltará ao pó. O importante é o Espírito que nós recebemos de Deus. E esse Espírito que tem que voltar para Deus, mas voltar para viver com Deus, estar com Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Abraão e crer verdadeiramente que Deus nos salvará se confiarmos em suas promessas sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Através da obra completa de expiação de Cristo, Ele perdoa e declara justo todo aquele que nele crê. Através da obra completa de expiação de Cristo, Ele mesmo perdoa e declara justo todo aquele que nele crê. Então, o que você precisa é declarar que crê em Jesus. O que você precisa é testemunhar que você crê em Jesus. O que você precisa é ter atitude que crê em Jesus. O que você precisa é agir como alguém que crê em Jesus.
O que você precisa é crer e buscar a Jesus em todos os momentos da sua vida. Porque Ele vive, posso ter uma manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está com quem? Está nas mãos do meu Jesus, querido está. Que Deus abençoe e assim seja na nossa vida. Amém. Vamos louvar a Deus.